versículo 29. Disse a Jesus: quem é o meu próximo? Olha a pergunta. Vamos pôr aqui, ó, versículo 29. Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta do mestre da lei. Quem é o meu próximo? Aí Jesus relata um acontecimento, expõe para ele aqueles acontecimentos, e aí Jesus faz uma pergunta. Agora, qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Vamos ver aqui? Ó. Olha a pergunta que Jesus fez. Depois que Jesus deu o relato e fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Ó. Versículo 36. Qual desses três parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha, pergunta. É o versículo 30. Versículo 36. Ó, versículo 36. Qual foi o próximo? Vou pôr aqui do que precisava, né? Tá? Vamos pôr aqui entre aspas. Só para você entender. Porque Jesus pergunta: qual foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Porque ele está contando uma história. Existe uma pessoa ali que Jesus conta na história que não revela quem é. Olha, Jesus diz que sai um homem de Jerusalém, nós temos aqui Jerusalém, ó. Jerusalém, sai o homem de Jerusalém, ó. Tá andando pelo caminho. Então ele sai de Jerusalém e está indo para Jericó. Então sai um homem de Jerusalém, ó, Jerusalém, e está indo para Jericó. Esse personagem que saiu de Jerusalém e está vindo para Jericó, ele é uma incógnita, porque Jesus, dentro desse relato, ele não diz quem era essa pessoa. Ok? Então, vamos pôr a interrogação. Ele não sabe quem é essa pessoa. Ok? E aí nós vemos assim, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando, se retiraram, deixando quase morto. Então bateram nele. Apareceu aqui 2 assaltantes. E deixaram ele, bateram nele e deixaram ele quase morto. Ó. Quase morto. Por aqui. Quase morto. Quase morto. Bateram, olha o que fizeram. Eles fizeram o quê? Ó? Roubaram, espancaram e deixaram quase morto. Eles fizeram 3 coisas. Roubaram, espancaram e o deixou quase morto. Tudo bem? Então, temos aí a ação dos assaltantes sobre esse indivíduo que nós não sabemos. Então, ele está quase morto. Perceba que Jesus não disse que ele estava morto. Disse que ele estava quase morto. E Jesus estava falando com um mestre da lei. Mestre da lei. Ok? Então, temos Jesus falando com o mestre da lei. O mestre da lei falou: quem é o meu próximo? O mestre da lei quer saber quem é o próximo dele. Tá? Quer saber quem é o próximo dele. E Jesus vai contar essa história. Ele está quase morto. Ó,
roubou ele, bateu nele e ele está quase morto. Está lá quase morto. Ó. Aí, Jesus diz que vem, olha o que Jesus disse, ele diz que casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, está aqui no texto, é que eu estou lendo aqui, ó, versículo de número 31, casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote que vendo passou distante. Então Jesus disse que vinha, descia, olha a palavra, descia. Sacerdote. E o sacerdote. Vamos lá. Ó. Passou de largo e continuou seu caminho. Então, o sacerdote descia, passou de largo, desviou, viu o camarada, desviou e não atendeu. Aí nós temos no versículo de número 32 que Jesus diz o seguinte: de igual modo também um levita. Aí vinha também um levita. Fazer assim para ter uma diferença um do outro. Ó. Um levita também passou de largo. Então, Jesus está dizendo que vinha um sacerdote, primeiro veio um sacerdote e depois veio um levita. Vinha de Jerusalém, vinha descendo pelo mesmo caminho, passou de largo. E perceba que no texto, ó, 33, versículo 33, diz assim: um samaritano, porém, que ia de viagem. Esse não descia, este ia. Então, a ideia que traz, porque Jesus disse, olha, e descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e descia pelo mesmo caminho um levita, que vinha de Jerusalém, mas um samaritano, porém, que ia de viagem. Então, a ideia que Jesus traz é que esse samaritano está na contramão. Então, esse samaritano aqui, ó ele está aqui, ó, ele ia. Esse samaritano, ele ia. Ele não estava fazendo o mesmo caminho que o sacerdote e o levita. Era um caminho oposto, um caminho diferenciado. Tá? Um caminho diferenciado. Então o samaritano, ele ia. E olha o que ele diz aí. E o samaritano, aproximando-se, versículo 34, aproximando-se, enfaixou a ferida, colocou azeite, vinho, colocou sobre a cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Tá? Vamos colocar aqui, ó, a hospedaria. Olha aí, pegou ele, samaritano, e trouxe para uma hospedaria. O samaritano, se você for olhar o texto, ele perdeu um dia e uma noite para cuidar desta pessoa que nós não sabemos quem é, desta pessoa aqui, ó, que está que está no relato de Cristo. Nós não sabemos quem é essa pessoa, Jesus não revela. Há personagens na Bíblia que estão dentro do contexto e não estão revelados. É como o contexto das 10 virgens que não está revelada a noiva, ela está oculta no texto. Então esse personagem ele também está oculto no texto. Mas tem o porquê que ele está oculto e nós vamos falar daqui a pouco. Então olha assim, o samaritano vê esta pessoa que foi roubada, espancada e estava quase morta, vê a necessidade dela, ele faz o quê? Ele ata as suas feridas com atadura, ele põe uma atadura, ele deita azeite, né, na ferida, dá vinho, né? Naquela época não tinha anestesia, então o vinho
eles tomavam para trazer um pouco de alegria, por causa, às vezes,